Sleep Giants presta apoio à defensora de pedófilos, Débora Diniz. 4 dias depois de ativistas pró-aborto, da ativista pró-aborto Débora Diniz dizer que o presidente Jair Bolsonaro persegue pedófilos, o grupo ativista pró-censura Sleep Giants Brasil resolveu prestar o seu apoio à defensora dos criminosos. Abre aspas. Nós já fomos alvos de uma milícia digital automatizada e sabemos o quão assustador é quando você recebe inúmeras ameaças de morte por conta de uma mentira, publicou o Sleep Giants em seu perfil no Twitter. Prestamos todo o apoio a Débora Diniz, que na época também foi solidária ao movimento, completou. Débora Diniz fez uma publicação em seu perfil no Instagram no dia 5 de fevereiro, onde criticava a política antipedofilia do governo federal como algo prejudicial para o país. Abre aspas para Débora Diniz. A pauta prioritária de Bolsonaro no Congresso Nacional tem de arma em casa e na rua para mais gente, crianças em ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, vantagens para agronegócios, perseguição aos povos indígenas, fecha aspas, disse a ativista Débora Diniz. Nesta segunda-feira, na última segunda-feira, no entanto, depois de diversos veículos conservadores divulgarem a sua publicação, Diniz excluiu a denúncia e tornou privada sua conta na rede social. Para o Sleep Giants, o Terça Livre deve ser cancelado por propagar fake news. Mas Débora Diniz, ativista pelo assassinato de bebês no ventre de suas mães e crítica de perseguição aos pedófilos, deve ser defendida. Tá aí o que pensa o Sleep Giants. Tá aí o que pensa, nem de esquerda nem de direita, né? Mas só persegue conservadores e só dá apoio a gente de esquerda. Exatamente. Débora Diniz, que vale lembrar, né? A ONG dela recebeu aí milhões de reais na época de Lula e Dilma. Né? Então, follow the money. Essa galera não trabalha de graça, não, tá? Essa galera não trabalha de grana, não é por ideal, não. E uma pergunta a ser feita, Ítalo, assim, né? Diante disso tudo, a gente estava falando aqui desse casal, né? É aquele questionamento que a gente faz. É só esse casal mesmo que está por trás desses Sleep Giants? Há algum grande influenciador aí de internet, de YouTube, né? Dono de empresa, de repente, de comunicação, que está pressionando, de repente, o Google, o YouTube, ou essas empresas também, de alguma forma? É o questionamento que a gente faz, é o questionamento que fica, porque não é possível que um casal que ninguém conhecia seja uma autoridade aí a ponto de simplesmente fazer aquela pressãozinha, né, aquela milícia digital mesmo ali em cima dessas empresas e, de repente, todo mundo obedece. Pois é. Exatamente. E esse é o ponto, tá? Toda essa história de milícia digital que não existia, agora existe. Agora existe. Com o Sleep Giants. A atuação do Sleep Giants tem que ser vista. Porque eu acredito que é criminosa. Em que sentido? Em que sentido? Vou explicar. Eles estão assediando empresas, eles estão intimidando, eles estão chantageando, mandando ameaças, falando lá que, olha, nós enviando notificações para as empresas que têm alguma relação com o Terça Livre, né, que estão tentando nos ajudar, dizendo que vão falar delas, que 500 pessoas vão falar mal da sua empresa na internet. Isso é ameaça. Isso é ameaça. Eles têm que ser processados criminalmente por isso. Tá? Eles estão ameaçando pessoas. Isso é stalker. Eles ficam ali perseguindo qualquer um que tenha qualquer relação com o Terça Livre para ficar chantageando e intimidando. Isso é atitude de gente criminosa. E não faz o trabalho deles. O trabalho deles é o quê? Ameaçar empresas? Intimidar pessoas? Ficar jogando chantagem? Eu falo aqui para vocês. Se algo acontecer com a minha vida, com a do Ítalo e com a do Alan, o Sleep Giants tem que ser investigado. Porque isso sim é ser fascista, né? É uma ameaça, é ameaça. Estou ameaçando a gente. Estou ameaçando. Se algo acontecer com a minha vida, deixa eu registrado aqui. Se algo acontecer com a minha vida, com a do Ítalo e com a do Alan, ou com alguém das nossas famílias, o Sleep Giants precisa ser investigado. Porque o que eles estão fazendo é assédio. Assédio moral a empresas e a pessoas. E como que todo mundo vai aceitar isso com a cara mais lavada do mundo, coisa normal, com a maior normalidade? Quer dizer, criticar pessoas na internet não pode.
Mas ficar assediando empresas, ameaçando, mandando notificações dizendo que vamos fazer uma campanha difamatória contra a sua empresa, isso é ameaça, isso é chantagem, isso é intimidação, isso é assédio, assédio moral. Esse pessoal precisa responder na justiça por isso que estão fazendo. E não é possível que a justiça feche os olhos a esse tipo de intimidação. Os parlamentares que têm ajudado muito, a gente agradece muito, de coração. Mas se tem algum assistindo agora, por favor, entre com uma denúncia contra os Sleep Giants de intimidação. Eles estão assediando as pessoas, estão stalkeando pessoas. Tá? Em que ficam ali entrando, né, querendo saber tudo da empresa, do que eles têm, com quem eles têm contato, e ficam intimidando qualquer pessoa que tenha qualquer contato. Tá? Então, repito, nós estamos sendo ameaçados pelos Sleep Giants. E qualquer coisa que aconteça com a minha vida, com a do Alan, com a do Ítalo, com a das nossas famílias, o Sleep Giants precisa ser investigado. Porque é um corolário, né? Se você quer matar a pessoa de inanição, né? Se você quer simplesmente... se você se dispõe, né? Independente das consequências para a vida pessoal dela, né? Acabar com os meios de subsistência dela, bom, daí para você se dispor a também fazer algo mais grave, né? Me convença de que não. Me convença de que não, porque isso aqui que está acontecendo, né, o Max me colocou, as empresas que estão trabalhando com terça livre, que de alguma maneira trabalham por terça livre, estão recebendo notificações, como se fossem notificações judiciais, como se o Sleeping Giants fosse uma autoridade de justiça, né? De justiça. Só estamos notificando você que você está trabalhando, tal, não sei o que. E caso você não rompa o contrato com o terça livre, nós vamos fazer XYZ. Isso é extorsão, gente. Extorsão. Isso fere a livre iniciativa. Isso fere a livre iniciativa, que é direito previsto, garantida, né? Garantido na Constituição. Na Constituição. Vocês estão loucos, velho. Essa galera tem que estar na cadeia. Na cadeia. Na cadeia, para começar incrível, pelos dois ali. E o mais incrível, Ítalo e Max, né? Não é só a questão da justiça que tem que abrir os olhos. Onde estão os meus colegas jornalistas, né? Os colegas que eu trabalhei aí na TV Globo, né? na TV Minas, né? Nas afiliadas, porque ninguém noticia isso. Ninguém mostra isso, que esse grupo de milícia virtual, milícia de linchamento, né? de prática fascista, de fato, está fazendo nesse momento, né? Pois é. Então, assim, não é nem só contra o terça livre, é a pressão que eles estão fazendo nas empresas. Isso está sendo normalizado, né? Como algo... como se fosse normal. Toda essa pressão, todo esse linchamento, né, virtual. Exatamente. Se tem alguém que está fazendo discurso de ódio na internet, é o Sleep Giants. Exato. Exato, porque você incentiva o ódio ao outro. Você simplesmente pega... Eu falei... eu reiterei de novo, agora no perfil do Sleeping Giants. Insistem, falam, o Terça Livre produz fake news. O Terça Livre desinforma. Assim, então vem cá, então faz o seguinte, vem ao vivo, em qualquer lugar que você quiser. Não precisa ser aqui fisicamente aqui, se você não confia, né? Pode ser por telefone, à distância mesmo, mas vamos ao vivo, cara a cara, né? Debater, e vocês vão ter a oportunidade de provar na minha frente, comigo ali para responder, para ser humilhado em público se for o caso, provem que uma matéria que nós fizemos é fake news. É fake news. Provem isso para nós. A gente já chamou eles para sentarem aqui na bancada. Já chamamos já várias vezes. Online mesmo. Online mesmo, por telefone, gravar. Tem que ser ao vivo. Gravado não. Tem que ser ao vivo. Para não ter perigo edição, de nenhum tipo de edição, nada. Tá? E eu não vou ter pra onde fugir também. Escolha um tema, né? Deixa eles escolherem o tema. Exato. Ainda. Se quiser que eu vá até um lugar, eu vou. Né? Eu vou. Tem que ser um lugar neutro, né? Porque, como eu disse, eu não confio mais na minha integridade física pra essa galera. Exatamente. Né? Tem que ser um lugar neutro. Pode ser o Sputnik vive fazendo debate, né? Vê se o Sputnik gostaria de fazer a intermediação desse debate aí entre eu e o casalzinho dos Sleeping Giants. Isso aí, perfeito. Né? E eles provam, né? Levam ali todo o dossiê que eles tiverem, com todas as provas, demonstrando que nós falamos algo que era mentira e que sabíamos ser mentira. Isso é a definição de fake news. Exato. Fake news não é simplesmente um engano, coisa que a gente pode corrigir com errata. Fake news não é simplesmente enfim, né?
um erro de editorial. Fake news para ver fake news é preciso haver dolo. Para ver fake news é preciso haver dolo. Comprove o dolo das nossas matérias, onde a gente tinha informação, a informação ou a informação era óbvia, de conhecimento público, né? E prove que era óbvia, né? Prove a informação contrária, né? E demonstre que era fake news. Por exemplo, quando a gente diz, né? Olha, de fato existem provas de que houve fraude, existem evidências de que houve fraude. Demonstre para mim que não houve. Mas não faça argumento de autoridade. Ah, não houve por quê? Porque tal agência falou que não houve. Tal lugar falou que não houve. Não, eu quero que você me dê, né, impugne as evidências. Eu vou trazer as evidências da fraude, aquilo que eu considero evidência de fraude, e você impugne essas evidências. É assim que você prova que eu estou errado. É assim que você prova que eu estou errado. Impugnando as minhas evidências. Então eu tenho as evidências de fraude, eu tenho vídeos, né? Nós temos, é de conhecimento público, né? Vídeos, enfim, as urnas que chegaram no final da história toda lá, com votos só pro Joe Biden, me prova, impugne a leitura que eu estou fazendo sobre esses fatos. Ou impugne os fatos em si, diga que não são verdadeiros e demonstre que não são verdadeiros. Demonstre que o vídeo é falso. Demonstre que as urnas, essa história de que o Joe Biden subiu aí de repente no final da contagem, acharam explique por que isso é falso. Explique por que isso é falso, né? Demonstre, prove que isso é falso. Faça isso na minha frente para eu não ter onde enfiar a cara. Se vocês fizerem isso, Sleeping Giants, se vocês fizerem isso e eu sair humilhado, eu não vou ter, por uma questão de brio próprio, eu não vou ter coragem de voltar para a internet. Vocês vão vencer. A vitória de você vai ser absoluta. É só provar o quão charlatão que eu sou na frente da câmera, ao vivo, eu não vou ter coragem de voltar pra internet. Eu vou fazer outra coisa da vida. Mas eles não têm coragem de fazer isso. Os Sleeping não têm coragem de fazer isso. Por quê? Porque não esse é o modus operandi deles. O modus operandi deles não é provar o que estão falando. O modus operandi dele é afirmar categoricamente o que estão falando. Isso é tática do Goebbels. Não é nem fascista, é uma tática nazista. Afirmar categoricamente o que está dizendo, com tanto afinco, com tanta convicção, que a plateia não se vê armada para questionar. Armada psicologicamente para questionar. E uma vez que aquilo já está assentado na plateia por meio da repetição convicta, você junta essa plateia e incentiva elas a atacar o seu alvo. É assim que eles fazem. É isso que eles fazem. Inflamam a audiência. Inflamam a audiência. Que não é lá essas coisas, como a gente está vendo aqui pelo número de apoios, né? Que já não é lá essas coisas, mas é uma audiência inflamada, né? Aí vocês pegam essa audiência inflamada e jogam ela contra a empresa que vocês querem assediar. Essa é a tática dos caras. Isso é tática do Goebbels. Isso é tática nazista. E essa mulher, aquela loirinha lá, com cara entojada, me tem a coragem de falar assim: nós estamos aqui combatendo as atividades antidemocráticas. Ah, vá merda, filha. Vá merda. Vamos desmascarar o Sleep Giants aqui, então, ao vivo agora, Bora. Ítalo, olha só. Então, beleza, eles publicaram aqui, né, isso aqui foi... Essa publicação foi há 18 horas. Eles colocaram a seguinte publicação, né? Poder 360. Aí eles colocaram assim: veículo profissional, Poder 360, veículo desinformativo, tem um post do Terça Livre. No do Poder 360 tá assim. Olha só o que eles definem de fake news, hein? Fabricante de ivermectina diz que remédio é ineficaz contra a Covid-19. Isso é o veículo profissional. Agora o veículo desinformativo, segundo o Sleep Giants, portal Terça Livre. Farmacêutica que produz ivermectina no Brasil afirma segurança do remédio. Me diz aqui o que tem de desinformação nessa manchete, nessa notícia. Se a farmacêutica que produz ivermectina no Brasil afirma segurança do remédio, o que tem de desinformação aqui? Aí beleza, vocês se recordam muito bem que a gente noticiou aqui que todo mundo estava falando que a fabricante da ivermectina, a tal da Merck, né, estava dizendo que não tinha nenhuma eficácia, exato. Né, contra o coronavírus, né? Vamos lá.
Vocês viram em algum jornal, em alguma daquelas notícias que nós lemos aqui, inclusive, falando que essa fabricante, a tal da Merck, era uma fabricante fora do país do medicamento? De outro país? Em momento nenhum eles mencionam isso. Ou seja, já fere uma das coisas que eu estou sempre dizendo aqui, que é a questão do lead. Né? De onde que onde, quando, como, porquê, o quê, né? Aquelas perguntas básicas, as 5 perguntas lá. E aí, vejam só, a Vitamedic, que é a fabricante da ivermectina no Brasil, emitiu uma nota há 5 dias dizendo o seguinte, esclarecendo. São 4 pontos, eu não vou ler tudo aqui. Quem quiser acessar, é só pesquisar assim, ó. A Vitamedic, indústria farmacêutica, empresa que no Brasil produz a ivermectina, esclarece. Você pesquisar no Google aí, já vai aparecer a página da própria Vitamedic. Dizendo aí que desde a eclosão da pandemia da Covid-19, em março de 2020 no Brasil, a ivermectina passou a ser uma das alternativas para tratamento precoce da doença. É o que a gente sempre diz aqui. Em momento nenhum, ninguém disse que a ivermectina é cura do coronavírus, ou que a cloroquina, ou seja qual for o medicamento, que evita contágio. Né? Que evita contágio. Em Isso momento algum, eu desafio alguém mostrar aí que o Terça Livre disse isso. Né? Então tá aqui, especialmente quando estudos clínicos in vitro realizados aí cita uma universidade aqui de Melbourne, na Austrália, apontaram a ação antiviral do medicamento, ou seja, apontou de alguma forma por uma instituição séria aqui de pesquisa, né, uma universidade, que de fato essa ação antiviral do medicamento, ela existe, né, também em caso de Covid. Por ser um medicamento de largo uso pela população para tratamento de pediculose, verminose e filariose e de baixo impacto em termos de efeitos colaterais, grande parte da comunidade médica aderiu aos protocolos de tratamento baseados em ivermectina, azitromicina, além de complexos vitamínicos corticoides. E aí continua, a empresa está aqui só defendendo a segurança do medicamento e falando que ele está sendo usado por vários médicos, está tendo essa comprovação aí por parte das universidades, das pessoas que estão fazendo pesquisas. No entanto, você não vê essa nota aqui em site nenhum de notícia. Exato. Eu tô falando pra eles escondem isso aí. A nota da Vitamedic, que é a produtora da ivermectina, ninguém falou dela. Eles falaram da Merck. O Sleep... Eu fiquei até com pena deles agora, porque é burrice. Eles são tão burros que eles estão comparando 2 notícias distintas. Aliás, vejam só... Uma notícia tá falando da Merck, a outra, tá falando da Vitamedic. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, nós estamos falando da realidade mais próxima da gente, né? Que é a fabricante do Brasil. E a gente falou da notícia da Merck. Também. Existe uma notícia no Terça Livre sobre essa coisa que a Merck falou. Ou seja, os caras são tão burros que eles nem leram as notícias. Eles viram o título e acharam que a gente estava falando da mesma notícia de outro modo. Meio que para desinformar. Vocês nem leram a notícia. Se vocês tivessem lido o lead, o primeiro parágrafo, vocês iam entender que essa notícia do Terça Livre é outra notícia, está falando de outra coisa. A do Poder 360 está falando da Merck. Essa notícia do Terça Livre está falando da nota da Vitamedic. E a gente está aqui, nós não estamos nem desqualificando o Poder 360, não. Eles também estão fazendo o trabalho deles, né? Informando. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E me diz aqui, o que tem de desinformação nessa notícia? Não, é uma idiotice comparar as duas, porque as duas notícias são temas distintos. Uma foi o que a Merck falou, a outra foi a nota que a Vitamedic disse em resposta ao que a Merck disse. Eles não leram a notícia, nem sequer o primeiro parágrafo. Eles viram o título e acharam, da cabeça deles, que nós estávamos falando da Merck, mas não estava. Pode olhar lá a notícia. Né? São 2 notícias distintas, eles nem sequer leram a notícia. É o cúmulo da ignorância, da burrice, da estupidez, da imbecilidade. Entende? Ele nem isso, nem o mínimo. Por quê? É simplesmente narrativa, pessoal. Por isso que eles nunca vão aceitar a nossa proposta de debate. Porque eles não sabem debater. Eles não têm conteúdo nenhum, é zero. É zero. Eu nem sequer sei se eles fazem algo por conta própria ou simplesmente eles estão obedecendo ordens de outros. Que também pode ser. De repente é só o laranja mesmo ali que está ganhando dinheiro para postar.
Pra postar. De repente nem as postagens são feitas por ele, não sei. Não sei. Pode ser que seja, não sei. Eu não sei aqui, geralmente no chat aparecem alguns haters aqui, né? Sempre criticando, Normal, isso é falando, normal, olha isso é só, normal. pra você que tá aqui, né, nos acompanhando e tá aqui fazendo críticas ao Terça Livre, isso serve de alerta pra você, que é um fã aí do Sleep Giants, né, que tá aí. Se é que você quer saber a verdade, meu filho. Se é que você quer saber a verdade. Então tá aí, ó. Nós estamos mostrando pra você aqui ao vivo, desmascarando, né, um perfil aí no Instagram que fala de desinformação, mas isso aqui é a verdadeira desinformação. Isso é uma Isso aqui é a verdadeira fake desinformação. news. Porque mesmo ele não tem desculpa de não saber. Você não pode fazer uma postagem dessa sem no mínimo ter lido o lead. Eu quero ler aqui o quarto ponto da Vitamedic, só para finalizar aqui esse assunto. Então, a Vitamedic ainda reforça o seguinte, ó, isso não foi noticiado em nenhum canal. A fabricante da ivermectina no Brasil, a Vitamedic, né, emitiu aí uma nota falando sobre essa situação toda que estava sendo veiculada aí, da Merck, que é a fabricante de outros países, em outros países. Exato. Ou seja, quem que a imprensa precisava ouvir e noticiar aqui? É a fabricante do Brasil aqui, né? Então vejam só, o crescimento do mercado da ivermectina, um produto de baixo custo e terapeuticamente de baixo risco, naturalmente, incomoda e pode ser um motivador de campanhas contra na mídia, especialmente provocadas por empresas que têm interesse em lançar produtos patenteados de alto custo para a mesma doença. Era o que a gente vinha falando aqui, né, também. Né? A Merck, apesar de não ser a produtora da ivermectina aqui no Brasil, ela está produzindo um novo medicamento. Exato. E não sabemos quanto vai custar esse medicamento. Né? Eu espero até que esse medicamento seja um medicamento bom, de fato, Claro. e eficiente. Né? Agora, Mas ninguém com certeza vai para ser para bem mais questionar caro. se tem interesses por trás disso. Pois E aí é. nós que somos propagadores de fake news. Não, é ridículo. Essa Nós que somos postagem propagadores de ridícula. desinformação. Essa postagem é ridícula. Tá comparando duas notícias diferentes como se fossem a mesma. Isso é verdade, desinformação, meus caras. É pra confundir, a desinformação serve pra confundir.